Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta quarta-feira, 13 de julho de 2022. É uma quarta-feira com jogos decisivos, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E vamos começar com o clássico goiano, Goiás contra o Atlético Goianiense. O primeiro jogo terminou empate por 0-0. Os últimos jogos entre eles, 0-0, vitória do Goiás por 1-0 e vitória do Atlético Goianiense por 3-1. A equipe do Goiás vem de vitória, venceu o Atlético Paranaense em casa por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. A race do Goiás nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos do Goiás em casa são 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Venceu o Atlético Paranaense e o Cuiabá, perdeu para o Internacional e empatou com o Ceará. E a equipe do Atlético Goianiense vem de derrota, perdeu fora de casa para o Santos por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. A race do Dragão nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Jogando fora de casa, o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Venceu o Fluminense, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Olímpia e perdeu para o Santos. Teve aí um empate contra o Ceará. Aqui tem tudo para ser um jogo bem complicado, é um clássico estadual, as duas equipes se enfrentam com mais frequência, tem uma certa rivalidade. A primeira partida terminou empate por 0-0, não conta gol fora de casa, um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Se tivesse que apostar em um vencedor nos 90 minutos, eu apostaria na vitória do Atlético Goianiense, mas aqui eu vou colocar o Goiás em lei. Dando sequência, vamos para o clássico cearense, Ceará contra o Fortaleza. A equipe do Fortaleza venceu o primeiro jogo. Os últimos jogos entre eles, vitória do Fortaleza por 2-0, vitória do Ceará por 1-0 e empate por 1-1. A equipe do Ceará vem de derrota, perdeu fora de casa para o Fluminense por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. A race do Ceará nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 2 derrotas e 5 empates. Os últimos jogos do Ceará em casa tem 1 vitória e 3 empates. E a equipe do Fortaleza vem de 0-0 em casa contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A race do Fortaleza nos últimos 10 jogos são 4 derrotas, 2 vitórias e 4 empates. Os últimos jogos do Fortaleza como visitante são 4 derrotas. Mas lembrando que o jogo vai ser no Castelão, é como se as duas equipes estivessem jogando em casa, a única diferença aqui vai ser a torcida. Aqui é outro jogo que tem tudo para ser bem complicado também, por ser um clássico estadual, grande chance de ter jogadores expulsos de ambas as equipes, mas a equipe do Fortaleza venceu o jogo de ida, tem uma vantagem de 2 gols, eu acredito que vai entrar com a formação mais defensiva para tentar explorar os contra-ataques, e eu vou colocar a equipe do Fortaleza em lei. Lembrando que eu não gosto de fazer lei em odds acima de 3. Se fizer um lei nessa odd de 3,30, por exemplo, ela paga apenas 40% da stake. Se toma um head da stake cheia, vai precisar de 3 green para ficar com 20% de lucro. E eu só estou colocando o Fortaleza em lei nessa partida porque não vive um bom momento, já conseguiu uma boa vantagem na partida de ida e deve entrar nesse jogo com a formação mais defensiva. Dando sequência, Flamengo contra o Atlético Mineiro. O primeiro jogo, o Atlético Mineiro venceu. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético Mineiro por 2-1, vitória do Atlético Mineiro por 2-0 e empate por 2-2. A equipe do Flamengo vem de derrota, perdeu fora de casa para o Corinthians por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. A race do Flamengo nos últimos 10 jogos são 5 vitórias e 5 derrotas. Os últimos jogos do Flamengo em casa, venceu os 3 últimos jogos, não foi equipes tão fortes, mas fez 12 gols e sofreu apenas 1. E a equipe do Atlético Mineiro vem de 0-0 em casa contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A race do Galo nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Os últimos jogos do Atlético como visitante, venceu o Juventude por 2-1, empatou com o Emelec por 1-1, empatou com o Ceará por 0-0 e perdeu para o Fluminense por 5-3. O Atlético Mineiro venceu o jogo de ida, tem vantagem de 1 gol, com o empate garante a classificação, mas eu acredito que se for jogar com o regulamento embaixo do braço para tentar classificar com o empate, vai ser eliminado. No ao vivo pode ser interessante para buscar esse back Flamengo, mas aqui eu acredito que vai ser um jogo para gols.
Deixa eu dar uma olhada aqui nas odds de gols. O over 2,5 desse jogo está aí com uma odd de 2,30. É uma odd bem interessante já. Aqui eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols. Se o Flamengo fizer 1-0, vai tentar buscar a classificação nos 90 minutos. E se o Atlético fizer 1-0, a equipe do Flamengo vai ter que se abrir para buscar a virada. Eu acredito que vai ser um jogo bem movimentado. Dando sequência, Santos contra o Corinthians. O Corinthians venceu o jogo de ida, os últimos jogos entre eles, empate por 0-0, vitória do Corinthians por 4-0 e vitória do Santos por 2-1. A equipe do Santos vem de vitória e venceu o Atlético Goianiense em casa por 1-0. A race do Santos nos últimos 10 jogos são 3 derrotas, 2 vitórias e 5 empates. Os últimos jogos do Santos em casa tem 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. E a equipe do Corinthians vem de vitória e venceu o Flamengo. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos do Corinthians como visitante são 2 empates e 2 derrotas. Perdeu para o Cuiabá por 1-0, empatou com o Atlético Paranaense por 1-1, perdeu para o Fluminense por 4-0 e empatou com o Boca Juniors por 0-0. Aqui vai ser mais um jogo complicado, é um clássico estadual. A equipe do Corinthians tem uma vantagem de 4 gols e eu acho muito difícil o Santos conseguir reverter, mas no futebol nada é impossível, então vale a pena ficar de olho no mercado de gols. Eu vou deixar esse jogo fora da lista também, aqui é mais para leitura. E nesta quarta-feira tem também o UEFA Champions League, fase qualificatória, mas eu vou deixar fora da lista. Então a lista de quarta-feira ficou aí com Lei Goiás, Lei Fortaleza e over mais de 2 gols Flamengo contra o Atlético Mineiro. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.